Boa tarde, galerinha! Beleza com vocês? Estamos aí, então, ó, são exatamente 5 horas e 11 minutos do dia 19 de outubro. Então, ainda tá rolando a prova, tá rolando, e eu já vou fazer agora, iniciar a correção. Mandaram a provinha para mim, tal, e aí eu quero comentar um pouco sobre a prova, tá? Vamos lá. Enfim, vou falar um pouquinho. A princípio, né, fazendo aqui a correção, achei ela delicinha de fazer. Bem tranquilo, tá? Não estava assim tão cansativa. Eh, Operações básicas, né, de porcentagem, fração, um sisteminha ali bem tranquilo de fazer. O que eu achei mais legal ali que, pô, exigiu um pouquinho mais de raciocínio, de parar, pensar, mas também nada muito complexo, foi as últimas 2 questões de matemática, mas o restante bem tranquilo. Bora lá então fazer isso. Vamos falar delas. Vamos lá, vamos lá. Primeira questão. Eu tive o cuidado de não mostrar ali o, o colega mandou pra gente, né? As suas anotações. Se tiver alguma anotação ou outra, ignore, tá? Mas tentei esconder as respostas dele. Por mais que eu achei que foi bem, tá? Agora eu não lembro exatamente, mas eu acho que ele foi muito bem na prova de matemática. Então, começou a primeira questão, uma imagem com gráfico. Agora vamos colocar sempre um gráficozinho ali e tal. E ele pede nesse gráfico, um gráfico de colunas, tá? E ele pede ali para você determinar quantas horas o adolescente dedica ao estudo em um dia. Então veja que pela tabela, né, ó, que a coluna do estudo está aqui, e ela é 25, ela é equivalente a 25% das atividades diárias. Então, cara, é 25%. Ó, vamos pensar aqui, ó, é 25% que é igual a um quarto, né? 25% é um quarto. Então, um quarto do dia ele usa, um quarto de 24 horas, ele usa para estudo, então isso aqui vai ser 6 horas. Pô, facinho, né? Então, letra D, a primeira ali, ó. Questão 8D. Bem tranquilo, hein, gente? Conversando de ali, ó, porcentagem, converter, fazer a fração de número, de boa. 9. Na cidade onde Manuela mora, os dias de feira são sempre nas terças e quartas-feiras, quando a maioria dos supermercados fazem promoções de frutas e verduras. Ela sempre se organiza e vai toda semana fazer a feira nesses dias. Até aqui, ó, textinho explicando, mostrando o contexto. Numa terça-feira, ela comprou 3 quilos de tomates e 2 pés de alface, pagando R$ 27. Então, lá, 3 quilos de tomate, mais 2 pés de alface, ela pagou R$ 27. Como ela recebeu visitas, retornou ao supermercado, ao mesmo supermercado, no dia seguinte, para restabelecer e aproveitar os preços, reabastecer, não estabelecer, reabastecer e aproveitar os preços do dia de feira. Comprou 2 quilos de tomate, mais 3 pés de alface, e pagou R$ 25,50. Com essas informações é o suficiente saber qual é o valor de cada um, mas é melhor ainda, é mais fácil ainda. Quanto custaria, nesses dias de feira, a compra de 1 quilo de tomate e 1 pé de alface apenas, nesse mercado? E aqui, opa, aqui, ó, é só somar os dois, e você vai ter aqui 5 quilos de tomate, 5 pés, 5 pés de alface, e quando você soma isso aqui, você vai ter 52,50. O legal é que ele quer 1 quilo de tomate e 1 pé de alface. Então, cara, tu pega essa expressão aqui, ó, divide por 5, você vai ter então o quê? Você vai ter 1 quilo de tomate mais 1 pé de alface. 52,50 dividido por 5, isso dá 10,50. Então, se ela fosse comprar 1 quilo de tomate e 1 pé de alface, eu pagaria 10,50. Ou seja, alternativa D. De boa, tranquilaço. Não tinha nem que descobrir um, descobrir o outro para depois resolver. Não, nessa expressão que eles montaram aqui, na situação, já dava para encontrar direto a soma dos dois, viu? De boa, né? 10. Cara, 10 eu achei. Cara, ó, ele deu todas. Se ele não desse, se ele falasse assim, ó, 2,9 dias equivale a. Se eles só falassem isso, era o suficiente. Mas não, ele explicou que um dia tem 24 horas, que uma hora 60 minutos e 1 minuto é 60 segundos. Ele ainda foi, ele entregou a parte teórica.
Então é basicamente conversão de unidade, tá? Ó, 2,9, então são 2 dias, e aí fica 0,9 dia. Você multiplica, né, você quer converter para horas, né, você então multiplica por 24, e aí você vai ter 21,6 horas. Pô, legal, né, ó, então 20 são 2 dias, beleza. 21 horas, né, então você já cancela a letra A, cancela a C e cancela a D. Ah, legal. Aí, você tem que converter agora aqui, ó, são 21 de 1 horas, 0,6 horas, você vai multiplicar por 60, que de horas para minutos são 60, né? Então, quando você multiplica, você vai ter 36 minutos. Ou seja, são 2 dias, 21 horas e 36 minutos. Portanto, letra E de exata. Bom, essa foi de lambuja, assim, para você entregar para você. Pega aqui, ó, questãozinha tranquila de fazer. Bem, questão 11. A Serra do Rio do Rastro é um dos destinos turísticos mais visitados de Santa Catarina. Nos últimos anos, a região tem investido no turismo sustentável, incentivando o controle de número de visitantes e o consumo inconsciente de recursos naturais. Uma pousada da região oferece kits de lanche artesanal preparados por produtores locais com alimentos orgânicos. Cada kit contém 4 terços de um pão caseiro, 2 terços de um queijo serrano, 5 sextos de um bolo de milho e uma jarra de suco natural. Porém, durante o final de semana foram vendidos 18 kits. Para planejar a produção da próxima semana, os responsáveis calcularam a quantidade consumida de cada item, quantas unidades de cada alimento, tal, enfim. Existe ali um kit, e esse kit foi vendido, foram vendidos 18. Então, quanto que eles venderam? Né, de unidades, tá? De pães, de queijo e bolo. Pode ver que ele não perguntou jarra, porque foram 18 jarras. Então, beleza. Basicamente, então, é você calcular a fração de um número. Então, você vai pegar 4 terços, 2 terços, 5 terços, você vai multiplicar por 18, porque são 18 kits. Então, você vai lá e faz, né? Então, ó, 4 terços vezes 18, você vai multiplicar por 18. Isso vai dar, ó, simplifica o 18 com 3, dá 6, né? Então, ficaria, ó, simplifica aqui, que fica 1, aqui fica 6, então daria 4 vezes 6, que é 24 pães. Então, ó, tô falando pães, hein? 4 pães, ó, já cancela aí as letras B e E. Isso aqui foram pães. Aí você vai para o queijo. Ó, 2 terços vezes 18, a mesma coisa. 3 com 18 dá, você vai ficar 6. Então, 2 vezes 6, 12 queijos. Então, já cancela a letra D. E agora é só fazer o milho, né? O milho, o bolo de milho, ou é 14 ou é 15, né? Então, faz lá, ó, 5 sextos vezes 18, pô, vai ficar 5 vezes 3, que tu simplifica aqui, ó, vira 1 aqui, vira 3, isso vai dar 15 bolos. Pô, facinho, hein? Outra questão dada, letra A. Pô, questão, pô, dadinha, dada. Meu Deus. Mas é isso, né? 12. Uma loja de eletrodomésticos está realizando uma promoção que oferece um desconto para o pagamento à vista. Ana deseja comprar uma televisão, cujo preço na etiqueta é 2.400. Porém, ela tem a opção de pagar à vista com desconto de 15% sobre o preço da etiqueta, ou parcelar em 8 vezes de 300. Considerando somente essas opções de pagamento, do ponto de vista financeiro, podemos afirmar que, letra A, não é possível determinar a melhor opção de pagamento. Mentira. Claro que tem, né? Você tem duas opções, então você consegue dizer qual que é a melhor opção. Comprar à vista é a opção mais vantajosa, pois o valor final é 2.400. Mentira também. Porque se eu vou comprar à vista, eu tenho desconto. Então, não vai ficar o mesmo preço. Ambas as opções resultam no mesmo valor final, independente de... Também não, tá? Também não. Por quê? Se eu tenho desconto de 15%, eu vou tirar um pouco. Seja R$ 1, mas vai ser descontado, então não vai dar o mesmo valor no final.
Ela deve optar por parcelar, pois o valor final será o mesmo da etiqueta. Ah, tudo bem. Mas qualquer, assim, ó, pois o valor final será o mesmo da etiqueta. Então, vamos pensar. Considerar à vista é uma opção mais vantajosa, pois o valor final será 2.400. E aí aqui isso é verdade, porque se eu vou ter desconto, eu faço lá 15% de 2.400, eu vou ter 15% de 2.400 é 360. Então, você faz lá, né? 22.400 menos 360, isso vai dar um valor de 2.040. Então, eu colocaria a letra E, porque a compra à vista é a opção mais vantajosa, pois o valor final seria 2.400. Porém, na letra D, fica ali, ela deve optar por parcelar, pois o valor final será o mesmo da etiqueta. De fato, vai ser o mesmo valor, porém, aí, do ponto de vista financeiro, podemos afirmar, a letra D também estaria certo. Ele não pediu qual que é a mais vantajosa, né? Então, tecnicamente, a D e a E estariam meio bagunçadas ali. Eu colocaria a letra E, tá? Porque ele fala, a opção mais vantajosa é à vista. Mas se ela deve optar ou não, aí eu não. É uma coisa que eu acho que eu entendo que no contexto ela deve escolher sim a letra E. Eu colocaria a letra E, tá? Mas ficou meio confuso aqui o que ele quer. Porque, em tese, a resposta, a Ana deve optar por parcelar, pois o valor final será o mesmo da etiqueta. Isso tá certo também, tá? Ficou estranho isso. Daria para questionar essa questão aí. Mas eu, tá? Colocaria a letra E. Colocaria ali, pá. Enfim. Então, essa questão aqui que eu achei, essas duas próximas, né? Que dão um pouquinho mais de trabalho. Aqui tem um texto, ele fala sobre os containers, mas lendo o texto, tá? É, assim, ele fala do revestimento e tal, mas isso, é isso. Ele fala do revestimento, tá? Legal. Aí ele conta aqui a história, né? Que foi lá no dia 12 de dezembro do ano passado. Então, entregaram lá no campus Itajaí algumas salas, né? Usando esses containers aí, Dry 40 pés. Aí ele coloca aqui, ó, supondo que para acomodar confortavelmente um estudante, levando conta a área de circulação de cadeiras, são necessários de 1,2 metros quadrados e que o espaço destinado ao professor totalize uma superfície retangular com isso. Tá. Vamos lá. Aqui em cima ele fala que vai ser utilizado dois containers, tá? E eles vão estar encostados em comprimento, ou seja, vamos supor aqui, ó, desenhando. Aqui, esse aqui será um container, tá? Aqui 2,4 é o que está no desenho ali. E aí ele vai colocar mais um container de 2,4 de largura por 12, é o que está aqui, 12 metros, tá? Então foi isso. É uma sala que vai usar dois containers. Só que aí ele fala que vai ter uma região aqui, esse pedacinho aqui de 1,5 metros, vai ser para o professor, tá? Aí o restante ele vai ser de aluno, essa parte aqui, né? Aqui ele quer saber quantos alunos cabem aqui, sabendo que um aluno ocupa 1,2 metros quadrados. Então, só para a gente ter uma noção aqui, ó, esse comprimento do espaço de aluno vai ser de 10,5 metros, tá? Então, pensando no problema, eu vou ter um retângulo, então, de 10,5 por 4,8 metros. Isso que eu vou acomodar meus alunos. Então, calculando essa área, 10,5 por 4,8, então eu vou ter essa multiplicação aqui
Deixa eu pegar minha colinha aqui, vai dar 50,4 metros quadrados. Isso é a sala, tá? Onde eu vou acomodar meus alunos. Então, como cada aluno, ó, um aluno ocupa 1,2 metros quadrados, quantos alunos vão ocupar 50,4 metros quadrados? Então é só dividir, né, os 50,4 metros por 1,2 e você vai ter capacidade máxima de 42 alunos. Então, letra C. Uau, letra C. E a última, vamos lá. Mas se haja um problema recorrente em Santa Catarina, afetando tanto o abastecimento de água quanto a produção agrícola. No verão de 2024, diversas cidades do oeste e do sul do estado entraram em situação de emergência hídrica. De acordo com a Casan, o consumo médio de água por habitante está acima do ideal e a empresa tem promovido campanhas de conscientização para o uso racional de água, incentivando mudanças simples na rotina doméstica. Um dos principais focos das campanhas é o tempo de banho. Um chuveiro elétrico convencional consome 9 litros de água por minuto, em média. Uma pessoa que toma 2 banhos de 15 minutos por dia acaba contribuindo significativamente para o desperdício de água, especialmente em tempos de escassez. Considere que uma pessoa mantém essa rotina ao longo de 30 dias e que o valor cobrado pela Casan por metro cúbico de água consumida é de R$ 6,50. Aí lembra que o metro cúbico é equivalente a 1.000 litros, então o custo relacionado ao consumo de água nesses banhos será só de banho, quanto é que ele vai gastar, tá? Então aqui basicamente é só organizar as ideias, né? Então vamos lá. Então a gente tem lá que o banho, né, o chuveiro consome 9 litros por minuto. Aí você vai lá, o banho, são 2 banhos de 15 minutos. Então você tem um banho de 30 minutos. Logo, em 30 minutos você multiplica o 9 com 30, 270 litros de água. É o que você consome por dia. Por dia. Porque são 2 banhos por dia. De 15 minutos, então dá 30 minutos. Então, por dia, essa pessoa consome 270 litros de água. Só que ele vai ficar 30 dias, né? Então, isso é por dia. Então, 30 dias, você vai pegar lá o consumo por dia, multiplica por 30 e você vai ter, então, 8.100 litros de consumo de água, tá? Esse 8.100 litros, ele equivale, você vai fazer o quê? Você tem que transformar em metro cúbico, né? Para poder calcular, porque a referência é que 1 metro cúbico é 650. Então, isso aqui é equivalente, você divide por 1.000, então isso é equivalente a 8,1 metros cúbicos. O valor, né, de consumo, o valor final, vamos botar assim, vai ser 6,50 vezes 8,1, que vai dar 52,65 reais, letra B. Então, assim, ó, então essas foram as questões. Sinceramente, achei tranquila a prova, nada. Tira aquela do que ficou meio estranha ali a questão da TV, tá? Mas, como eu falei, eu acho que a resposta certa vai ser a E. Ele afirma, né, Metaforiosa e tal. Mas deve ser por esse contexto, né? Mas tirando isso, o restante da prova foi bem de boa. Caiu questão de área, que eu sempre falo no curso para vocês. Estudem área porque vai cair área. E caiu a área de retângulo. Nossa, mais fácil do que isso, impossível, tá? Mas, do mais é isso, tá, galera? Provinha, ó, boazinha de fazer. Espero que vocês tenham ido bem. Não estava difícil não, tá? Não estava. Ok? Valeu então. Obrigado aí. E aí a gente vai se falando aí ao longo dos dias. Trocamos mensagens aí se for necessário. Mas tá aí a prova então para vocês, tá bom? Valeu, galerinha. Tamo junto.
Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.